Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e nesse vídeo a gente vai ver as propriedades de potenciação e radiciação. A gente vai analisar qual que é a relação entre potência e radiciação. Se você gosta desse assunto, se você precisa desse assunto, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais novidades. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é entender o que é uma potência. Potência é uma multiplicação de números tantas vezes quanto for o expoente. Então, aqui eu trago um exemplo onde tenho 5 elevado a 3. Significa que a gente vai multiplicar 5 3 vezes. Então, 5 vezes 5 vezes 5. Se a gente fizer essa multiplicação, vai dar o valor de 125. Isso é uma potenciação. Em geral, as potências também aparecem com variáveis, com x, y, mas a gente começa entendendo como funciona para números e depois vai estendendo ali para as variáveis, que é onde a gente vai usar mais fortemente as propriedades de potenciação. Primeiro, a gente precisa identificar o que significa cada um desses termos. Aqui a gente tem o número 3 e ele é chamado de expoente. É o valor que a gente vai ter que multiplicar tantas vezes, né? Ali a gente tem o 5 e o 3 está dizendo que a gente precisa multiplicar o 5 tantas vezes, 3 vezes. Ele é chamado de expoente. O 5 é a base da nossa potência, tá? Então, é aquele número que a gente vai fazer a multiplicação. E aí, o 5 ao cubo, ou a resposta, é chamado de potência, tá? Então, são esses três elementos aí que a gente precisa tomar cuidado. Base, expoente e a potência como um todo. E o nosso objetivo é conhecer as propriedades de potenciação para depois utilizar lá mais facilmente nas nossas simplificações, enfim, lá na frente. Então, a gente vai começar analisando alguns elementos para ir criando ou entendendo melhor essas propriedades. A primeira delas, a gente vai analisar o que acontece com 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado e o que acontece com esse 2 na 5, tá? Então, esse 2 ao cubo significa que a gente vai multiplicar o 2 3 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2. Isso é igual a 8. E 2 vezes 2 é igual a 4. Então, aqui o 2 ao cubo, 8, e 2 ao quadrado, 4. Multiplicando 4 vezes 8, isso aqui é igual a 32. Se a gente fizer 2 elevado à quinta, significa que a gente vai multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, né? E isso também dá 32. Tá? Significa que a gente está construindo aqui uma propriedade, que 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado é igual a 2 na 5. Observe que a base se manteve. O 2 está em todos os termos aqui das minhas contas, né, da minha expressão numérica. E aqui, o 3 e o 2 virou 5. Então, a gente somou 3 mais 2 e virou 5. E aí, a gente já tira a nossa primeira propriedade, que é a multiplicação de potências de bases iguais. Sempre uma da base ou o expoente vai ter que ser igual. Aqui a gente vai trabalhar só quando as bases são iguais. Então, a base é igual, a gente vai somar os expoentes. Vamos fazer mais um exemplo. 3 elevado a 7 vezes 3 na menos 3. Agora, não tem problema a gente colocar números negativos ali no nosso expoente, tá? E aí, eu sei que a base é igual, que é 3 e 3, e a gente vai somar os expoentes. 7 mais o menos 3 é igual a 4, né? Ou já direto, 7 menos 3 é igual a 4. Preciso resolver, dar um valor para isso? Aqui não, aqui a gente só está preocupado em entender as propriedades e utilizar elas. A gente fez agora 2 exemplos com números, vamos fazer um exemplo com variável. 5 elevado a x vezes 5 ao cubo. Então, a base é um número, mas um dos expoentes é uma variável, o valor x, tá?
Só que a gente pode usar a propriedade, a base se manteve, continua sendo o mesmo valor para os dois. E aí a gente soma os expoentes. Então, ficou 5 elevado a x vezes 5 ao cubo, mantive a base 5 e somei os expoentes x mais 3. Como x mais 3 eu não consigo juntar, fica assim. Então, eu reescrevi um produto numa única potência. E se a base agora é variável? A gente faz da mesma maneira. A base dos dois é igual a x. Então, a gente mantém a base e soma os expoentes. 4 mais 2 igual a 6. Então, essa é a primeira propriedade que a gente aprende. Quando a gente tem uma multiplicação de potências de bases iguais, a gente mantém a base e soma os expoentes. Continuando nessa mesma ideia de bases iguais, a gente vai fazer a divisão agora de potências. Então, 2 elevado a 5 dividido por 2 ao quadrado. Como é que a gente pode manipular isso, tá? Primeiro a gente vai olhar para a numérica, depois a gente constrói a propriedade. Então, 2 elevado a 5 eu sei que é 32, 2 elevado ao quadrado eu sei que é 4, né? E 32 dividido por 4 é 8, que também é 2 ao cubo, tá? 8 é igual a 2 ao cubo. Então, a gente consegue tirar aqui uma propriedade já, olhando para essa identidade, que 2 elevado a 5 dividido por 2 ao quadrado é igual a 2 ao cubo. Aqui a gente tinha uma multiplicação e a gente somou os expoentes. Aqui a gente tem uma divisão e observem que quando a gente faz, né, 5 menos 2, eu tenho 3. Então, a gente está com uma subtração. Quando eu tenho a divisão, eu tenho a subtração aqui nos expoentes. Eu mantenho a base e diminuo os expoentes. Mais um exemplo numérico. 3 elevado a 7 dividido por 3 elevado a menos 3. Mantenha a base e subtrai os expoentes. Aqui eu coloquei com um pouco mais de ênfase, porque a gente vai fazer menos o menos 3. Esse menos é da propriedade e esse outro menos vem aqui já do expoente que está no ano 3. Então, 7 menos o menos 3, isso é igual a 7 mais 3, que é igual a 10. Então, 3 elevado a 7 dividido por 3 elevado a menos 3 é igual a 3 na 10. Vamos agora apresentar alguns exemplos com variáveis. 5 elevado a x dividido por 5 ao cubo, a gente pode reescrever como 5 elevado a x menos 3. A gente manteve a base 5 e o valor que estava aqui no denominador veio negativo no expoente, tá? A gente pode escrever a divisão com esse símbolo de dividido ou com a fração mesmo, que é equivalente, tá? A mesma coisa. Outra expressão onde a gente tem divisão agora, onde a base é variável. X elevado a 4 dividido por x ao quadrado. Eu mantenho a base, né? E subtraio os expoentes, o de cima menos o de baixo. Então, isso é x ao quadrado. Aqui é só duas maneiras diferentes para escrever a mesma divisão, né? Com esse símbolo e com a fração. Já temos agora duas propriedades de potenciação. Agora a gente vai mudar um pouquinho. Até agora a gente mantinha a base igual e os expoentes eram diferentes. Agora a gente vai fazer uma outra propriedade onde as bases são diferentes, mas os expoentes são iguais. Então, aqui eu tenho 5 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Isso é 25 vezes 4, que é igual a 100. Mas eu também posso escrever como 5 vezes 2, que é 10 ao quadrado, igual a 100. Portanto, quando eu tenho expoente igual, tá? Que é esse número aqui de cima, eu posso multiplicar as bases e manter o expoente. Então, aqui a gente não vai envolver soma e nem nada, a gente vai fazer a multiplicação mesmo que está aqui dessas duas potências. E aí a gente tem a nossa
terceira propriedade. Observem essa diferença, que as bases são iguais e os expoentes podem ser diferentes. Aqui, os expoentes são iguais e as bases podem ser diferentes. Vou fazer mais um exemplo numérico. 7 ao cubo vezes menos 3 ao cubo. Aqui, a gente vai manter o expoente 3 e multiplicar as bases. E não importa se essa base tem um valor negativo, a gente pode fazer isso. 7 vezes menos 3 é menos 21 elevado ao cubo. Usando agora variáveis. Observem que o nosso expoente é uma variável x e está nas duas potências. Então, a gente pode multiplicar as bases, 5 vezes 3, isso é igual a 15x. Tá? Essas são duas formas diferentes de a gente escrever essa expressão. Mais uma expressão agora envolvendo variáveis. Agora, a base é variável. E o 8 apareceu ali sem nenhum expoente, tá? Aqui é o que acontece muito em matemática. A gente transforma uma coisa em outra de tal forma que essa transformação seja mais conveniente para a minha resolução, tá? A ideia aqui é usar propriedades de potenciação, essa que a gente está vendo aqui, e eu tenho um expoente 3. Então, eu preciso que nesse 8 também apareça um expoente 3, de alguma forma, tá? Eu não posso simplesmente colocar. Mas eu sei que 2 ao cubo é igual a 8. Então, eu posso escrever esse 8 de uma outra forma, sem perda de nada, porque são só formas diferentes de escrever o 8. E aí, eu tenho base diferente, mas expoente igual. Então, eu consigo juntar 2 vezes x elevado a 3. Aqui eu não consigo multiplicar o 2 vezes o x, então eu deixo só indicado a multiplicação. Se a gente fez multiplicação e divisão para bases iguais, a gente vai fazer multiplicação e divisão para bases para o expoente igual agora. Vamos pegar algum exemplo aqui. 6 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. Isso eu sei que é 36 dividido por 9, que é igual a 4. Que é exatamente 2 ao quadrado, tá? Então, aqui a gente já consegue tirar uma relação bem parecida com a multiplicação, né? 6 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado é igual a 6 dividido por 3, que é o 2, ao quadrado. E a gente tem a nossa relação. Aqui aparece constantes A, N, B, para generalizar. Aqui a gente está fazendo um caso bem particular, mas aqui a gente pode colocar qualquer valor. Temos que tomar cuidado com divisão por zero. Na matemática, a gente não pode fazer divisão por zero, né? Então, são alguns detalhes que precisam ser tomados cuidado na hora que a gente está usando a propriedade, mas é essa cara que a gente utiliza, né? Essa forma geral aqui que a gente utiliza para fazer, para aplicar as propriedades. A gente colocou aqui divisão com símbolos da divisão, mas também pode aparecer com o símbolo de fração, tá? É a mesma coisa. Então, vamos fazer mais um exemplo numérico agora. Menos 6 elevado a menos 4 dividido por 3 elevado a menos 4. Não importa se tem número negativo, tá? A gente pode trabalhar com a propriedade da mesma forma. A base é diferente, mas o expoente é igual. Então, a gente vai colocar menos 6 dividido por 3 é menos 2 e mantém o expoente que é menos 4, que é igual nos dois termos. X ao cubo dividido por 5 ao cubo. Aqui, o expoente, de novo, é igual e a base diferente, então a gente só consegue reescrever como x dividido por 5 elevado ao cubo. Mais uma propriedade, agora com o expoente igual a x, igual a uma variável, 4 elevado a x dividido por 2 elevado a x, eu posso escrever como 4 dividido por 2 elevado a x. Tá? Aqui eu transitei entre essas duas notações,
tá? Poderia ter colocado 4 dividido por 2, que é a mesma coisa que 4 meios elevado a x, que é igual a 2 elevado a x. Tá? São formas diferentes que a gente utiliza, né, para poder reescrever ali uma expressão que eu estou precisando simplificar lá na frente. Em cálculo, a gente vai precisar muito dessas propriedades. Vamos a mais uma propriedade. Aqui eu não diria que é uma propriedade, mas uma consequência de duas propriedades que a gente já viu, que é quando a gente tem um expoente negativo. Então, aqui, 6 elevado a menos 2 dividido por 5 elevado a menos 2. Se eu quiser deixar como menos, eu uso as propriedades que a gente já tem. Mas a gente pode trocar esse sinal de menos por um sinal de mais. De que forma? Vamos pegar aqui o 6 na menos 2. 6 na menos 2 eu posso escrever como 6 elevado a 0 menos 2. E acrescentei aquele zero lá. Isso eu posso fazer porque eu não tenho perda nenhuma de informação, que 0 menos 2 é igual a menos 2, tá? Só que isso já tem uma cara um pouco diferente. Aparece dessa forma aqui, ó, 0 menos 2. Então, já vou usar essa propriedade e escrever 6 na 0, porque o primeiro termo fica em cima, que é o 0, e o de baixo, né, vai com o sinal, sem o sinal de menos. Tá? O n veio negativo só quando eu apliquei a propriedade. Ok. Aí a gente sabe que todo número elevado a zero, exceto se for o a for zero, isso é 1. Então, 6 elevado a zero é 1. Embaixo eu mantive 6 ao quadrado. E eu também sei que qualquer número elevado a n é igual a 1, tá? E aí, eu escolho elevar o nosso 1 ao quadrado. Para quê? Para ficar com o mesmo expoente que estava lá no denominador. Aqui, eu tinha bases iguais, aí eu usei as propriedades de potenciação e consegui transformar em bases diferentes com expoentes iguais, tá? Tinha bases iguais e expoentes diferentes, manipulei usando essas duas propriedades em uma expressão que tem bases diferentes e expoentes iguais. E aí a gente pode usar essa última propriedade que a gente viu, que isso é 1/6 ao quadrado, tá? Então, a gente trocou esse 6 na menos 2 por 1/6 ao quadrado, tá? Eu troquei o sinal de menos por mais, mas eu tive que fazer uma inversão no 6. Eu troquei 6 pelo seu inverso, que é 1/6, tá? E isso a gente pode fazer com qualquer fração. Então, por exemplo, aqui a gente tinha 6 na menos 2 dividido por 5 na menos 2, ok? Temos na forma de fração, coloco num expoente menos 2, e aí eu vou escrever o inverso de 6 sobre 5, que é 5 sobre 6. E quando eu faço essa inversão na fração, eu posso também trocar o sinal que está aqui. Se era menos, vai ir para mais, tá? Sempre eu posso fazer isso, não importa a fração que a gente está falando. Então, eu já consigo atualizar essa propriedade para a seguinte propriedade, tá? Continua valendo isso, só que quando eu quero trocar o sinal de menos, eu posso escrever ou dessa forma ou dessa forma aqui. Mais uma propriedade quando a gente fala de potência de potência, tá? Potência de potência é quando eu tenho 2 ao cubo, por exemplo, ao quadrado. Isso significa que eu estou fazendo 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Eu estou só analisando o que significa quadrado, que é elevar, que é multiplicar o termo, né, a base, que no nosso caso é uma potência também, 2 vezes. E aí, eu uso a primeira propriedade, bases iguais, somos expoentes, isso é igual a 6. Só que para a gente não passar por essa propriedade, a gente pode escrever da seguinte forma. Toda vez que eu tiver uma potência de potência, eu posso multiplicar os expoentes. Então, 3 vezes 2 dá 6.
tá? Lembra que multiplicação é uma soma, então aqui a gente está somando 3 mais 3, significa que a gente está somando 2 vezes o 3, que dá igual a 6. Então, essa é a propriedade de potência de potência. Mais um exemplo, agora é quando a gente tem uma potência que envolve variável. Então, x ao cubo elevado a 4 é igual a x na 12. Tá? São duas formas diferentes de escrever a mesma coisa. Mais uma, quando a gente tem a variável ali no expoente, isso é igual a 3 elevado a 4x. A gente só multiplica os expoentes e mantém a base que estava. Ok, com isso a gente finaliza aqui as propriedades de potenciação, são essas 6 aqui listadas, na verdade são 5, mas essa aqui que é o equivalente à de cima, só que a gente fez uma atualização para o sinal de menos. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho com o expoente fracionário, tá? Porque todo mundo acha a radiciação um pouquinho mais difícil, eu não sei calcular. Mas tem uma maneira bem fácil de trabalhar com expoente fracionário, com radiciação, que é com expoente fracionário, tá? Na verdade, toda raiz é uma potência. De que forma? Raiz de 6, vocês sabem que é raiz quadrada de 6. A gente acaba omitindo o quadrado aqui, mas é equivalente. E por definição, isso é igual a 6 elevado a meio. Em nenhum exemplo anterior eu falei de fracionário no expoente, mas eu posso colocar, tá? Só que quando eu coloco um expoente fracionário, na verdade estou falando de radiciação. Mais um exemplo. Agora, em vez de ter só o 6 lá dentro, eu tenho uma potência dentro dessa raiz. Então, eu tenho de novo raiz quadrada de 6 ao cubo. E aí, em vez de aparecer esse 1, que era o expoente do 6 que estava ali dentro, que a gente estava omitindo, agora vai aparecer o expoente do 6, 3 sobre 2, tá? E a gente tem a definição do que é raiz, tá? Raiz enésima de um termo, que pode ser potência ou não, né? Se não for potência, o m vai ser 1, que é o primeiro exemplo que a gente fez. Isso é igual a elevado a m sobre n, onde o m, que estava aqui na potência do a, fica ali no expoente, né, no numerador da fração, e o n, que é o índice da raiz, vem para o denominador. Tá? E aí a gente tem a radiciação. Todas as propriedades que a gente fez, que a gente viu até agora, que são essas listadas aqui, elas valem para radiciação se a gente transpor tudo que é raiz para uma potência fracionária, tá? Alguns elementos que a gente precisa sempre lembrar ali de radiciação. O n, ele é chamado de índice da raiz, e o termo que está ali debaixo da raiz é o radicando, né? E aí todo o conjunto, ou a resposta é a radiciação, é a raiz desse número. Com isso, então, a gente finaliza aqui um apanhado geral das propriedades de potenciação. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal, que toda semana a gente tem novidades. Espero ter ajudado você nos seus estudos e até a próxima!